Olá, paz e bem, mais uma reflexão do Evangelho do dia, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que sou, que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, a reflexão do Evangelho, ela demora um pouco, porque eu misturo, vem testemunho na minha cabeça, eu vou falando testemunho, e o Evangelho é para isso mesmo. É para a gente rezar com ele, é para a gente rezar, orar, porque a intenção é essa, clamar o Espírito Santo para que revele o nosso coração que Deus quer nos falar, né? Então temos que rezar com a palavra. Isso é fundamental para que tenhamos êxito, né, na vida espiritual, e que seja uma boa lex divina, né, de meditação, de conhecimento, de conhecer a pessoa de Jesus. É interessante aqui que Jesus ele fala assim: quem diz os homens ser o filho do homem, né? Interessante, ele era para dizer o filho de Deus, mas ele diz filho do homem. Por quê? Porque é carne humana, né? O verbo se fez carne. Esse mistério que Deus assumiu a nossa humanidade, nasceu, toda aquela história de Herodes ficou com medo de perder seu reinado, matou todas aquelas crianças de até 1 ano. Toda a história de Jesus em Nazaré, a vida oculta com São José e Nossa Senhora, seu crescimento, aquelas passagens, e de Nosso Senhor depois vai à vida pública, né? Anuncia 3 anos e aí morre na cruz, né? O mais belo dentre os filhos dos homens, o coração manso e humilde de coração, morre na cruz, ressuscita e sobe para o Pai. Mas essa passagem, né, que a gente vai entendendo aqui, né, filho do homem, o filho do homem, a gente tem que botar o desejo do nosso coração de conhecer a pessoa de Jesus, de conhecer, de ter o desejo de ter uma vida de profunda intimidade com o nosso Senhor, de profunda intimidade. Por isso que Jesus lhe pergunta, né, quem dizeis os homens quem é o filho do homem? E aí Jesus pergunta, né, Jesus pergunta, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é para todos nós, né? Qual é qual é a distância que a gente está de Jesus? Qual a distância que a gente está de Nosso Senhor? Ou qual a proximidade? A gente está percorrendo a trilha desse mundo, caminhando para encontrar Jesus, para ter uma vida íntima com Nosso Senhor. A gente está trabalhando de verdade na vinha do Senhor como Ele quer, clamando o Espírito Santo, deixando Deus trabalhar em nossa vida. Ou a gente está pensando só em nós, está com medo, né? Eu coloquei até uma música, né, aqui, ó: para amar nesse mundo não tem nada mais que hoje, né? Isso aqui é uma palavra de sabedoria, né? Para amar-te nesse mundo
não tenho nada mais do que hoje. Então hoje é o dia de a gente ter essa amizade com Jesus, né? Viver como se fosse o último, mas nesse sentido de buscar a Deus. Eu me recordo de um testemunho de Martim Valverde, que ele disse que Jesus convidou ele para a igreja, né? Daí ele foi para a igreja, levou a Bíblia, levou o violão, e quando chegou diante do Santíssimo, ele foi pegar o violão para cantar, aí tocar e cantar, e Jesus disse: não, você não vai cantar. Aí ele pegou a Bíblia para ler a Bíblia, e aí Jesus: não, você não vai ler a Bíblia. Aí ele ficou sem entender, e disse: eu vou falar alguma coisa? Jesus colocou no coração dele: não. O senhor vai falar alguma coisa? Jesus disse: não. Aí ele deu risada e disse: então, afinal de contas, o que nós vamos fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? O que vamos fazer? E Jesus: eu me sentia sozinho, queria que você ficasse aqui um pouco comigo, né? Então é essa intimidade de vida espiritual que Martim tinha com Jesus Eucarístico, né? No sacrário, né? De buscar o Senhor e ter essa experiência linda, né? E essas experiências, gente, de vida espiritual, ela tanto faz ser no altar de Deus, como no altar do próximo e no altar do pobre. Eu me recordo quando eu era da Toca de Assis, em 2007, eu morava em Pirassununga, em um sítio em Pirassununga. E nesse sítio, o que aconteceu lá? Eu tinha acabado de sair da capela da adoração, né? Eu acho que era sobrinho, não me recordo. E um padre tinha levado uma pessoa que estava morando na rua. Aí ele estava assim na recepção. E quando eu vinha rapidamente, nossa, né, todo místico da adoração, e quando eu vi aquele irmãozinho sentado, eu me lembro como fosse hoje, ele pequenininho, sentado e cheio de mosquito ao redor do rosto dele, cheio de mosquito. E quando eu vi aquele rosto dele, cheio de cravo, de espinho, mosquito, gente, era mosquito demais assim ao redor do rosto dele. O que é que eu fiz? Eu desviei, porque lá tinha 20 religiosos, né? Eu disse: outro vai dar o banho nele, vai cuidar, que é o carisma da toca. E quando eu desviei o caminho, Jesus: volte e beije as duas mãos dele. Aí eu voltei, né? Se eu não me recordo, até eu fiz tipo uma genuflexão, botei o joelho no chão e beijei as duas mãos dele e fui embora. E eu fiquei responsável por cuidar dele. E desde esse dia ele sempre me chamou de meninão, né? Oi, meninão. Aquela voz dele, o tipo de voz dele, nunca esqueço. E aí eu demorei muitos dias, gente, para tirar todos os cravos, né? No outro dia ainda tinha mosquito se arrojeando, e fui tirando todos os cravos. Aí hoje eu tava com meu pai na lagoa, né, para fazer hidroterapia, nadando, e meu pai também tem cravo, aí eu vou tirando. Aí eu me recordei desse irmãozinho. Então a gente pode viver o evangelho, encontrar esse Cristo, porque Jesus falou: o que fizeres aos mais pequeninos é a mim que estás fazendo. E ele disse também, né? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então Deus está no altar, e Deus está no altar do pobre, né? A gente procura sair correndo. A nossa vida na terra aqui é uma busca de encontrar nosso Senhor, né? Todos nós sabemos, porque é o mistério, é pela fé. Mas quando a gente aproxima da palavra, quando a gente aproxima do altar, do corpo e sangue de nosso Senhor, e do corpo do pobre sofrido, e das pessoas necessitadas, seja doente, qual o problema esteja passando, psicológico, seja lá o que for, a gente está na vinha do Senhor, a gente está encontrando esse Jesus Cristo, né? E a gente vai realmente responder que nem Pedro. E é interessante que a resposta de Pedro, ela é assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Gente, só para finalizar, mas meu Pai que está no céu. Então vamos ficar atento para deixar, se a gente conseguir vivenciar o dia de hoje, para amar, para fazer o bem sem se preocupar com o futuro, a gente vai conseguir entender o que? Afastar as tentações, as aciladas de Satanás, do inimigo, e vamos dar a voz a Deus, né? Essa palavra que Jesus fala, né? Foi o meu Pai que te revelou, né? Como é que a gente vai entender a revelação de Deus na nossa vida? Quando a gente ama,
quando a gente faz o bem. É aí onde é o segredo. Quando a gente está aí, é o caminho certo, a gente não vai se perder, não se perde. Você fez o bem, amou, pronto. O resto Deus faz, tá bom? Então Deus abençoe a todos.